da sua santa palavra, e para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que escreveu Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 1. Esse é o terceiro sermão nesta carta, né? Como os irmãos já sabem, nós temos a proposta de expor toda ela. Filipenses capítulo 1, nós estaremos lendo do versículo 9 até o versículo 18, mas a exposição será a partir do versículo de número 12. Desde já, você que acompanha essa transmissão possa também ser abençoado, esteja atento à exposição da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, do versículo 9 até o versículo de número 18, vai nos dizer assim a palavra: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Você pode sentar, mantendo a sua Bíblia aberta como de costume. Nós estaremos orando, nós cantamos pedindo isso ao Senhor, que Ele possa clarear o nosso entendimento, que a sua palavra ela possa germinar, ser plantada em nosso coração, germinar, promovendo assim frutos de crescimento para todos nós. Possamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Pai eterno, nós queremos buscar a Tua graça, o Teu favor, Tua misericórdia, para que o Senhor bondosamente possa falar ao Teu povo nesta noite. Esta palavra que já foi lida várias vezes. Lemos o Antigo Testamento, lemos o Novo Testamento, lemos como o Senhor procedia, como as multidões o cercavam, a sede pela cura, a sede pelos milagres, a sede pelo aprender. Sede essa que não se vê tanto, ó Deus, nos dias de hoje. As pessoas te buscam por tantos outros motivos, mas que o Senhor possa encontrar nesta noite aqui pessoas que tenham te buscado pelas motivações certas, que é terem os seus corações domados pelo Senhor, governados pelo Senhor, quer ter esses corações transformados pelo Senhor. Que esse seja o nosso real motivo de ajuntamento nesta noite. Nós que já somos cientes do Teu poder em nossas vidas, poder esse, ó Pai, que nos transportou de onde estávamos, do mundo de pecado, de trevas, e nos trouxe, ó Deus, para junto do Pai, religando essa ligação que o pecado havia rompido. Nós somos gratos, ó Pai, por este resgate. Continua a nos falar nesta noite, é assim que nós pedimos, não porque merecemos, ó Pai, mas porque carecemos ouvir a Tua voz. Fala-nos em nome de Cristo Jesus, é assim que nós oramos. Amém. Irmãos, você vai manter a sua Bíblia aberta, certo? É um texto pequeno. E assim como esse, nós já ouvimos diversos outros sermões onde se falou, seja eu, seja o pastor, sobre o avanço do Evangelho.
Já falamos aqui sobre os primeiros evangelistas, né, de como se deu a implantação de igrejas. Nós já vimos aqui sermões, inclusive, que contaram um pouco da história da implantação do evangelho ou do presbiterianismo aqui na nossa cidade. Todos nós, pelo menos aqueles que aqui estão, temos ciência de que somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, fruto da investida de um missionário norte-americano de nome Ashbel Green Simon, que no ano de 1859 queimou em seu coração e o chamado de Deus para se mudar para essa terra chamada Brasil, onde era uma terra nova a ser desbravada, uma gigantesca terra. E o seu desejo era trazer o evangelho do Senhor na perspectiva da reforma protestante. E, irmãos, quando nós falamos de avanço do evangelho, o que isso significa na prática? Será que temos condições de questionarmos o que significa o avanço do evangelho? Seria o aumento de pessoas nas igrejas, né? Seria o aumento anual do censo, aquela pesquisa que a gente responde ao IBGE? Seria a pregação e implantação de igrejas em comunidades distantes, em zonas rurais? Seria a mudança prática na vida de pessoas resgatadas pelo evangelho? Quais dessas razões você consideraria um avanço do evangelho? Seria o expandir de novas congregações? Seria o envio de pessoas ao seminário e posteriormente sendo eles ordenados a pastores, abrindo assim novos campos? Enfim, quais seriam, irmãos, os reais motivos que levam alguém a desbravar novas terras, a conhecer novos povos, novas culturas, a anunciar o evangelho, seja esse anúncio em praça pública, ou seja, como vemos hoje, por meio de redes sociais, como ferramentas, como essa que estamos usando aqui? Quais seriam os reais motivos para alguém se tornar notável entre os pregadores, entre os evangelistas? O que levaria alguém a sentir o desejo de escrever o seu nome entre os grandes pregadores, entre os grandes evangelistas? Uma outra pergunta, já a nível de introdução, irmãos: o que é que leva uma igreja, ou melhor, o que uma igreja seria capaz de fazer em nome do evangelho, em nome desse progresso do evangelho? O que uma igreja seria capaz de fazer para ajuntar pessoas semanalmente ou dominicalmente, com a justificativa de que aquilo que estão fazendo, estão retirando-as do mundo? O que uma igreja seria capaz para justificar esse ajuntamento, dizendo para elas: vocês estão saindo do mundo? Elas são capazes de terem uma agenda de atividade extremamente intensiva. Essas igrejas são capazes de carregarem esse ajuntamento nos braços, no colo. Essas igrejas, irmãos, isso apenas por algum tempo, é lógico. Essas igrejas seriam capazes de modificarem toda a sua infraestrutura, as cores da sua parte interna, a sua logomarca. Essas igrejas seriam capazes de pensar em todos os detalhes para que o bem-estar fizesse parte da sua propaganda, para que o bem-estar daquelas pessoas que visitam fosse uma marca registrada do seu nome como igreja. Essas igrejas são capazes, irmãos, de se tornarem inclusive tão parecidas com o mundo, para que esses novos membros nem sintam saudades do velho homem. Elas são capazes de imitar o mundo. Isso mesmo. Toda essa prática em nome do avanço do evangelho. Mas será que todo esse esforço, irmãos, ele encontra amparo bíblico? Será que conseguiriam justificar tamanho esforço com as estratégias usadas pelos pais da igreja? Será que dessa nova levada de igreja, onde inúmeras estratégias, onde inúmeras ferramentas são usadas para que elas possam se manter abarrotadas de pessoas, elas encontrariam algum respaldo bíblico? Será que essas teorias, essas práticas, esses líderes poderiam dizer: nós estamos andando de acordo com a palavra? Irmãos, quando se trata de avanço do evangelho, nós precisamos ter em mente que os evangelistas, que os missionários, ao longo de toda a história, eles precisavam de estratégias. Eles precisavam estudar os campos, eles precisaram ver as possibilidades, se já existia algum tipo de igreja, quais eram elas, dentre outras coisas a serem observadas. Tratando-se agora do maior evangelista do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, né, ele escolheu de forma proposital
os centros mais populosos da Macedônia e da Grécia, que eram cidades como Filipos, como Tessalônica, como Corinto e como Atenas. Paulo ele também utilizou de estratégias. Paulo seu objetivo era alcançar essas cidades com a mensagem do Evangelho. Isso significava atingir também as regiões vizinhas. Eles viam, irmãos, esses grandes centros como cidades polos. Mas o alvo de Paulo seria Roma, a cidade mais importante do império. Cidade com uma população de cerca de 1 milhão de pessoas. Era com certeza um gigantesco campo missionário. Mas que para Paulo penetrar em Roma com o Evangelho seria feito... Ele sabia que entrando naquele grande campo missionário, a pregação do Evangelho se propagaria por todo o império e o mundo conheceria o impacto do Evangelho. E aí você já deve ter ouvido, irmãos, em Provérbios 16, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Talvez você já tenha até vivido essa realidade, né? Você planejou, mas não saiu do seu jeito. Na verdade, saiu do jeito do Senhor, que vale se alientar, é o melhor jeito que existe. Isso também aconteceu na vida de Paulo. Essa realidade foi vivida por ele. Ele havia planejado alcançar um grande centro político e econômico, que era Roma. Com certeza, irmãos, ele havia estudado a geografia, ele havia estudado os personagens políticos, ele havia estudado ali a cultura, ele havia também pontuado os maiores problemas, os maiores desafios. E talvez tenha passado muita coisa em sua cabeça. O que talvez não tenha passado, irmãos, foi que ele chegasse a esse grande centro como um prisioneiro. Isso mesmo, o grande pregador não encontrou ali uma grande multidão esperando para ouvir um grande pregador. O grande missionário havia chegado em Roma e ocupado não um púlpito, mas ocupado um cárcere, uma cela de prisão. Não eram os planos iniciais de Paulo. Ele não imaginava chegar em Roma como um prisioneiro. Ele imaginava chegar em Roma como um grande missionário, como alguém enviado pelo Senhor. Mas os seus planos não saíram bem como ele havia planejado. Na verdade, o que prevaleceu foi os planos do Senhor. E aí, interessante que, após a saudação aos filipenses e externar o seu sentimento para com eles, Paulo começará agora, irmãos, a descrever a sua situação e o que todos esses fatos haviam contribuído para os seus planos iniciais. A gente não pode perder de vista que o foco de Paulo era o progresso do Evangelho, era a expansão do Evangelho. E aí a gente vai agora para o texto, como eu já tinha dito aos irmãos, a partir do versículo de número 12. Eu vou estar lendo aqui numa outra versão. Ele vai dizer assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Irmãos, que coisas seriam essas que Paulo se refere? Que coisas seriam essas que haviam acontecido e que antes de qualquer coisa tinha servido para o progresso do Evangelho? A gente não pode perder de vista que os filipenses eles estariam curiosos em relação aos relatos perturbadores sobre as dificuldades enfrentadas pelo seu ex-pastor. Paulo, na verdade, ele havia sido detido em Jerusalém, havia sido enviado a Roma para ser julgado pelo imperador César, havia sofrido um naufrágio no meio do caminho e depois agora estaria preso. Era a sua situação atual. Quantas informações, irmãos, quantas informações haviam chegado para aqueles que haviam sido as suas primeiras ovelhas, né, ou as suas antigas ovelhas. E aí Paulo resolve escrever falando sobre esses fatos e de como isso havia influenciado na trajetória para a expansão desse avanço evangelístico. E o que Paulo considera, irmãos, progresso, talvez o que ele considere progresso, o que para nós e para muitos seja um conceito diferente. Paulo ele vai citar aqui o empenho dos pregadores, Paulo vai citar o desassombro em anunciar o Evangelho, Paulo vai falar sobre o encorajamento dos irmãos. Isso eram razões que ele considerava que o Evangelho estava assim progredindo. Muitos irmãos se tornaram destemidos na pregação do Evangelho, muitos irmãos estavam encorajados
por aquilo que estava acontecendo ali naquela época, e isso ele considerava um progresso ao Evangelho. Interessante, irmãos, que diante de toda essa situação, nem todos ficaram felizes com isso, mas a ampliação do Evangelho, da pregação, isso foi um fato, e ele registra na carta aos Filipenses. E aí nesse ponto nós devemos nos atentar para as formas como Deus age. O que pode parecer aos nossos olhos, irmãos, algo estranho, o que pode parecer aos nossos olhos como algo estranho, mas a gente não pode perder de vista que quando o Senhor age, embora pareça ser estranho, nada foge do seu controle. Isso aconteceu com esses fatos na vida de Paulo. Muitas foram as testemunhas diante do discurso corajoso de Paulo perante o imperador, e isso com certeza gerou, impulsionou e encorajou aqueles cristãos a pregarem o Evangelho de maneira mais confiante. Paulo ainda continua falando: essas coisas que me aconteceram vieram a encorajar muitos outros. Interessante, irmãos, é que quando a gente fala do agir de Deus, é impressionante a forma como ele agiu ao longo da história para cumprir os seus decretos, para cumprir os seus planos. Ele pode transformar o aparente mal em bem, se isso for da sua vontade. Nós vemos aqui o expandir do Evangelho por meio de uma prisão. Parece estranho para você? Parece estranho para nós uma prisão ser o cenário para a expansão do Evangelho? Seria no mínimo estranho, mas essa foi a forma que Deus usou para fazer com que esse Evangelho ele expandisse em Roma. Nós temos visto aqui, por exemplo, nas exposições do livro de Êxodo, toda a providência de Deus na história de Moisés, desde o seu nascimento até o seu chamado. Nós vemos aqui como Deus age de forma perfeita, parecendo muitas vezes que os planos do homem vai dar errado, mas é o Senhor conduzindo peça por peça, encaixando peça por peça. Nós conseguimos perceber, irmãos, nas narrativas bíblicas, que as tribulações, elas promoveram o Evangelho ao longo de toda a história. Se nós olharmos a história de Moisés, ou mesmo dos profetas, se olharmos para Cristo, se olharmos para os seus apóstolos, se olharmos para a morte dos mártires, aqueles que tiveram seus nomes marcados, nós iremos perceber que a perseguição, que aflições e que muitas das prisões dos santos promoveram o Evangelho em vez de obstruí-lo, promoveram o avanço do reino de Deus em vez de impedi-lo, ajudaram em vez de prejudicar a igreja. Mas nós não podemos perder de vista que o diabo, o inimigo da igreja, ele sempre tentou barrar, ele sempre tentou frear. Na verdade, essa é um dos seus grandes objetivos, fazer com que esse avançar do Evangelho não progrida, não avance, fazer com que a real pregação se torne cada vez mais escassa, sendo substituída por um falso evangelho. E é interessante como Paulo ele menciona que esses fatos contribuem, e ele vai falar sobre um resultado, versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Na outra versão ele vai falar sobre a guarda pretoriana. Irmãos, a gente não pode perder de vista que Paulo ele era aqui um preso político. Ele estava numa prisão domiciliar, ele estava numa residência que havia sido alugada, vigiada 24 horas pela guarda pretoriana. Ele não foi preso por ser ele não era um preso de alta periculosidade, mas ele estava num cenário precisando ser vigiado 24 horas por dia, certo? Não estava numa cela convencional, estava num ambiente, uma pequena residência que havia sido alugada para que ele permanecesse ali enquanto o seu julgamento viria a acontecer. Este era o cenário. E aí nós começamos a perceber, irmãos, a forma como Deus ele agiu por meio desses acontecimentos na vida do apóstolo. E aí talvez alguns dos maiores sermões que já saíram dos seus lábios não foi pregado para uma grande multidão, mas foi pregado para os guardas imperiais, um a um. Pregações onde o cenário de fundo eram as suas algemas. Os historiadores dizem que, embora ele não fosse um preso de alta periculosidade, mas ele estava todo o tempo acorrentado. E o interessante é que os registros vão mostrar que ele era acorrentado não só às suas mãos e seus pés, mas ele também era acorrentado ao guarda
que estaria de serviço ao dia. Os estudos mostram que era uma distância pequena, era em torno de 45 a 50 centímetros essa corrente. Então era o dia todinho ali preso a um guarda. Não eram essa guarda pretoriana, irmãos, eram homens de confiança, eram homens da casa de César, eram homens que viviam no palácio, eram homens que foram selecionados para que ao longo daqueles 2 anos pudesse estar fazendo a guarda daquele preso. Essa mensagem ela foi levada até o palácio de César, dentro da sua própria residência, lugar onde Paulo jamais imaginaria ter chegado. Mas o seu sermão mais eficiente estava sendo repetido dia após dia após dia, um por um. Interessante, irmãos, é que esses soldados, como eu já disse, eram de elite, eram homens cultos que faziam parte, ou melhor, que alguns deles chegaram a influenciar em decisões do imperador. E dia a dia, um a um, eles eram bombardeados por verdades eternas. Interessante que o pastor Steven Lawson, comentando, ele vai dizer assim: a congregação de Paulo se renovava a cada troca de guarda. Já imaginou, irmãos, um homem que estava acostumado a pregar para multidões, agora estava pregando de forma individual. Aquele homem que havia feito planos de alcançar grandes centros, estava agora vivendo uma situação onde pregava de forma individual. Mas esse sermão, de tão eficiente, se tornou, que chegou até a casa do imperador, porque eles tiravam o serviço na guarda de Paulo, mas voltavam para a sua escala normal de serviço, e é inevitável que esse bombardeio a 45 centímetros de distância respingou na casa do maior imperador da época. Que plano, hein, irmãos? Paulo ele vai falar sobre prisões em Cristo, e a gente não pode esquecer que o motivo que levou Paulo a ser preso era a pregação. Ele não era um criminoso, ele não estava pagando uma pena por desobedecer criminalmente, mas ele estava, irmãos, pagando pena por obedecer ao chamado do seu mestre. Nós vemos aqui um servo indomável, onde nem mesmo a prisão lhe calou. As circunstâncias que a princípio pareciam contrárias para qualquer missionário foram o trampolim usado pelo Senhor. Talvez qualquer missionário, no afã de alcançar grandes centros, numa situação como essa, ele já se visse frustrado. Talvez ele visse ali como seu fim de carreira, mas esse foi o trampolim usado pelo Senhor. Colocar Paulo pregando diariamente, uma pessoa por vez, mas fazendo com isso com que o evangelho avançasse. Ele se refere aos demais. Ele recebia periodicamente algumas visitas, irmãos. Enquanto a sua prisão, a sua postura foi um testemunho vivo. Aqueles soldados eram testemunhas vivas de que estavam cuidando de alguém, não de um criminoso, mas estavam cuidando de alguém fiel a quem servia. Isso soava estranho na vida daqueles homens. Aqueles homens que eram fiéis aos seus comandantes de tropa, aqueles homens que eram fiéis a César, estavam guardando alguém que estava pagando um alto preço por ser fiel ao seu Senhor. Essa era uma mensagem impactante para aqueles homens. Nós percebemos, irmãos, na fala de Paulo, que ele não queria ser um mártir, ele não estava querendo aqui a misericórdia dos filipenses, ele não estava escrevendo aos filipenses aqui, pedindo, rogando a pena, tenham pena desse missionário. Não, esse não era o objetivo, certo? Mas ele queria apenas que os acontecimentos pudessem fortalecê-los e encorajá-los. E outro fato, irmãos, a ser considerado é que, apesar do seu confinamento, Paulo não se vê como um prisioneiro de Roma. Pelo contrário, em vez disso, ele se identifica como prisioneiro no Senhor. Ele não se considera um prisioneiro de César, mas ele se considera um prisioneiro no Senhor. Nós vemos isso em Efésios 4:1, quando ele vai dizer, prisioneiro no Senhor, crendo ele que estaria lá por uma determinação divina. Ele estaria lá por causa de Jesus Cristo. E aí, irmãos, Paulo ele começa a enxergar a sua prisão não como um obstáculo, mas como uma fantástica oportunidade de pregar o evangelho. Essa é a visão do missionário.
Essa é a visão do apóstolo. Versículo 14 ele vai dizer: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Em outra versão ele vai dizer que e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Interessante que ele não fala a totalidade, ele fala a maioria. Não era 100%. Alguns ainda tinham receio, irmãos, do que poderia acontecer. Eles estavam vendo ali um grande pregador preso, por ser um pregador. Viam a possibilidade do mesmo vir a acontecer com qualquer um deles. Eles estavam diante, Paulo aqui ele estava diante de dois comportamentos. A maioria encorajou-se, mas uma minoria ainda estava ali, pagando para ver o que iria acontecer. Será que nós teríamos condições de nos colocarmos na situação deles e pensar em que time nós estaríamos? No time que foi encorajado pelas prisões de Paulo, ou no time que esperaria para ver um pouco mais, para ver se alguém mais ia ser preso, para ver se alguém mais ia ser condenado, para ver até onde iria essa história do expandir do evangelho? Interessante, irmãos, que a palavra vai falar que eles ousaram. Isso aqui na versão Ara eles falam ousaram, quer dizer que foram além do ordinário, pregaram além do que estavam acostumados a fazer. Eles foram além. Talvez eu e você, nós tenhamos nos acostumado com um tipo de pregação, com um tipo de evangelismo pessoal. Mas Paulo vai dizer que esses ousaram, eles foram além. Será, irmãos, que somos capazes de fazer essa reflexão? Qual foi a última vez que nós, eu e você, ousamos pregar o evangelho? Qual foi a última vez? E aí a gente não precisa, talvez, imaginar uma grande situação. Talvez a situação esteja dentro da nossa casa, de pessoas que a gente nunca falou sobre o evangelho, estão lá, muitas vezes a 45 centímetros de distância nossa, e nós não ousamos levar para ele, para ela, verdades tão libertadoras. Será que somos capazes de fazer essa reflexão? A maioria ousou falar com destemor, falar com desassombro. Existia, irmãos, é lógico, um certo receio ou medo em se falar de Cristo naquele contexto. Os fatos eram reais, as prisões poderiam ser iminentes, a liberdade poderia ser cesseada a qualquer momento. Mas ainda assim, nesse contexto, Paulo vai falar sobre crescimento. E aí a gente traz para os nossos dias, irmãos, nós não vivemos ameaças constantes de prisões por sermos cristãos e por podermos pregar a palavra. Mas ainda assim, não ousamos. Ainda assim, muitos de nós somos assombrados em falar sobre o evangelho. Eu fico a imaginar, irmãos, se passássemos a viver dias semelhantes com esse do contexto de Filipenses, quem sobraria? Talvez alguns poucos, e não a maioria, como Paulo se refere. Como poderíamos, irmãos, explicar como essas perseguições, esses sofrimentos, eles estariam promovendo o evangelho? 3 motivos ficam claros no relato do apóstolo Paulo. Primeiro, ele elenca que esse avançar, que esse crescimento, ele se dava pelo poder de Cristo, em primeiro lugar. Segundo, pelo exemplo da constância dos santos em seu sofrimento. E por último, pela liberdade do evangelho, até mesmo quando os santos estão presos por causa dele. Parece meio ilógico, irmãos. Nós estamos vendo um contexto de prisão, mas ainda assim o evangelho estava se expandindo nesse cenário. Parece soar estranho para cada um de nós. Parece que se fosse nos nossos dias, a coisa iria na contramão. Parece que se tivéssemos mais dificuldade, menos pregadores teríamos. Se a pressão ou a opressão nos cercar, parece que aquilo que já não é tão eficiente cairia o seu nível de eficiência. Quando nós nos depararmos com essa opressão, irmãos, João Calvino, ele comentando essa passagem, ele vai dizer: seria uma visão terrível se os nossos olhos vissem apenas a mão opressora dos nossos inimigos tentando impedir o evangelho. Mas essa visão, ela passa a ser esperançosa quando ao mesmo tempo
se percebe a mão do Senhor tornando esse povo invencível sob a fraqueza da cruz, o fazendo triunfar, obtendo o penhor da vitória. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer: se aqueles irmãos, se aqueles crentes tivessem olhado apenas para a mão opressora, sem enxergar a mão de Deus fortalecendo cada um deles, ele vai dizer que seria uma visão terrível. Mas que bom que o Senhor abre os nossos olhos. E o interessante, irmãos, que aqui ele vai aparecer agora uma outra categoria de crentes. Paulo vai dizer assim no versículo 15: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. E aqui, irmãos, vai surgir aqui a figura dos inimigos de Paulo nesse contexto. Ele vai falar sobre alguns poucos. Esses alguns eram poucos, mas precisaram ser mencionados aqui. O texto vai dizer que eles falam efetivamente, eles tinham um propósito no coração. Mas que inveja seria essa que Paulo menciona no versículo 15? Eles tinham inveja de quem? A inveja mencionada aqui era do apóstolo Paulo. Eles sentiam inveja do apóstolo, mesmo sendo ele um prisioneiro, ele ainda era uma referência. E Paulo vai dizer aqui que surgem alguns poucos irmãos que estavam pregando a Cristo por inveja e rivalidade. Irmãos, essa passagem ela pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, como Paulo não estava mais pregando, pelo menos ao modo como ele estava acostumado, volto a lembrar, ele estava pregando diariamente, constantemente e individualmente. Esses malfeitores, eles pensaram que seriam mais estimados na ausência de sua oposição, e assim estariam acrescentando opressão à prisão, pelo menos no seu espírito. Eles desejavam obter parte da glória do apóstolo. Chega a Roma o apóstolo Paulo, todo mundo já conhecia a fama dele. Em Roma já existiam alguns pregadores, e diante do cenário onde Paulo estava preso, não estava tendo a plateia que ele desejava, embora estivesse pregando, aqueles poucos resolveram pregar para alcançar talvez o patamar que Paulo havia alcançado até o momento. Eles pregaram a Cristo por inveja. Eles queriam ter o mesmo know-how que Paulo tinha. Eles queriam ter a mesma glória do apóstolo Paulo. Uma outra interpretação, irmãos, é que esses inimigos eles estariam planejando que o imperador ou qualquer outro oficial, descontente com o crescimento do evangelho, pudesse atribuir isso a Paulo, mesmo estando ele preso, e por causa disso ficassem eles mais furiosos, tentando assim abreviar esse julgamento, ou mesmo chegar a uma condenação de morte. Essas são as duas interpretações para que esses poucos irmãos pregassem por inveja e por rivalidade. Eles queriam colocar na conta de Paulo o avançar do evangelho. E aí, irmãos, a gente precisa refletir até que ponto o homem pode ir para satisfazer o seu próprio ego. Nesse caso, esses poucos usaram o próprio evangelho para isso. Eles usaram o próprio evangelho, a própria pregação para alimentar o seu ego. E aí, irmãos, Satanás às vezes se veste como um anjo de luz para promover as obras das trevas. Daí nós concluímos que não é suficiente que as nossas ações elas sejam apenas boas e louváveis, se as nossas intenções não forem puras e forem corretas. De nada adianta, irmãos, sermos religiosos se o nosso coração não for fiel ao Senhor. De nada adianta cumprirmos aqui toda a liturgia, de nada adianta cumprirmos todas as atividades da semana, se a intenção do nosso coração não for pura e não for correta. Talvez nós estejamos agindo como esses poucos, que usaram o evangelho, mas para alimentar o seu próprio ego. Eles queriam, irmãos, prejudicar o apóstolo Paulo e utilizaram. O combustível que eles usaram foi: vamos pregar mais e mais, vamos falar de Cristo mais e mais e mais. Mas a motivação não era o crescimento do evangelho. A motivação era uma motivação própria. Eles queriam se tornarem famosos assim como aquele que estava preso.
Paulo ainda vai falar aqui, irmãos, mas outros o fazem de boa vontade. Nós temos aqui dois propósitos diferentes. Você já parou para pensar com que propósito você difunde o Evangelho? As duas categorias que Paulo deixa claro aqui no versículo 15. Alguns, ele se refere aos invejosos. Outros, ele se refere aos corajosos. Você já parou para pensar assim, por que você prega o Evangelho? É para satisfazer a quem? É para que aumentemos o quê? É para que o Evangelho avance em benefício de quem? De quem ou de quê? Interessante que ele, falando sobre esses outros que fazem de boa vontade, o versículo 16 vai dizer: estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Irmãos, esses estavam alinhados com o mesmo propósito de Paulo. Eles sabiam que aquela prisão era providência de Deus. Eles criam que por amor ao Evangelho, Paulo estaria pagando um alto preço, mas nada comparado com o valor que havia sido pago pelas suas vidas, que era o próprio sacrifício de Jesus Cristo. O que é que temos em mente, irmãos? Quando pregamos o Evangelho, nós pregamos de boa vontade, ou nós pregamos por inveja, ou rivalidade, ou qualquer outro motivo? Talvez venhamos a pregar pelo ego, talvez venhamos a nos envolver numa capa de piedade, de pregadores. Talvez o que estejamos querendo sejam likes, sejam seguidores. Você já parou para pensar qual é o real motivo que o leva a falar de Cristo Jesus? Você já parou para pensar sobre qual o real motivo? E ele volta a falar: aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Ele volta a falar aqui sobre aqueles alguns. A expressão, irmãos, ambição egoísta, literalmente significa alguém que foi contratado para fazer um trabalho. Eles estavam proclamando a Cristo, mas para benefício próprio. Não era o amor ao Evangelho, era amor a si mesmo. E aí, irmãos, a história vai nos mostrar que pregadores fiéis sempre contaram com a presença dos seus opositores. Foi assim com João Calvino, que após 2 anos perdeu seu púlpito em Genebra. Foi assim com Jonathan Edwards, que após 22 anos de pastoreio, perdeu o pastoreio na mesma igreja. Isso após uma eleição. Foi assim com Spurgeon, que sofreu um forte abatimento por causa da sua liderança na época. E com Paulo não foi diferente, ele também teve oposição. Esses poucos pregadores, eles visavam a glória própria. Eles desejavam serem conhecidos assim como Paulo era. Eles viam a Paulo como uma ameaça aos seus próprios ministérios. Isso viria a ser uma causa de divisão entre os cristãos em Roma. Eles queriam colocar na conta de Paulo o avanço do Evangelho, não como mérito, mas como algo que pudesse agravar a sua pena, abreviar o seu julgamento. E aí, irmãos, um texto, uma declaração que Paulo, que sempre me causou intriga. E aí a gente vai estudar o texto e Paulo vai dizer assim: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, que Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. Irmãos, fica claro aqui, mais uma característica desses pregadores, era a hipocrisia. Isso mesmo, eles eram hipócritas. Nós sabemos que originalmente essa expressão tinha a ver com as encenações promovidas pelos atores, onde em meio ao espetáculo eles punham uma máscara, entravam no palco, encenavam ali o personagem, as pessoas viam, aplaudiam, se divertiam ou choravam, e ao terminar o espetáculo eles retiravam aquelas máscaras e voltavam a ser realmente quem eram. A expressão hipocrisia surge disso, surge do uso das máscaras. Esses pregadores usavam máscaras religiosas e fingiam serem piedosos. Mas quando terminava a pregação, eles voltavam a ser realmente quem eram: os invejosos, aqueles que pregavam de forma ambiciosa, de forma egoísta. Paulo, irmãos, não está defendendo aqui quando ele diz: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, que isto está sendo pregado. O que Paulo não está defendendo, o que hoje é uma prática comum, o pragmatismo.
como nós mencionamos na introdução desse sermão. O fato de fazer de tudo, de usar todos os métodos, de usar todas as estratégias em nome do Evangelho para alcançar pessoas, para promover o ajuntamento. Paulo não está defendendo, irmãos, que Cristo deva ser pregado de qualquer forma. Ele se referia àqueles que de forma específica estariam pregando a Cristo por motivos pessoais. Ele se referia aos seus rivais, aqueles que estavam pregando por inveja e por discórdia. Ele não está aqui defendendo, irmãos, o pragmatismo. Paulo não está dizendo assim, não, mas nem interessa, desde que Cristo esteja sendo pregado. O que nós temos visto aqui, irmãos, a nossa geração tem visto coisas sendo feitas em nome de Cristo Jesus, em nome da palavra. O que Paulo está defendendo aqui não é que essas práticas possam ser feitas à torta e à direita. Interessante, irmãos, é que ele não vai condenar o que eles estavam pregando, mas o que estava motivando aquela pregação. Ele não condenou em momento nenhum a pregação do Evangelho. O Evangelho estava crescendo, estava se expandindo. Ele não vai criticar o teor da pregação. A pregação era fiel, mas as razões pelas quais estavam levando aqueles pregadores a avançarem, a pregarem cada vez mais, era a inveja. O que Paulo está condenando aqui é a motivação do coração e não o conteúdo da pregação. Mas o que é que traria a ele essa alegria, o que traria a ele esse regozijo? Era com certeza o progresso do Evangelho, e ele vai dizer que isso sempre iria alegrá-lo. Irmãos, ele vai falar aqui nesses poucos versículos 3 vezes sobre o fato de Cristo estar sendo pregado. O alvo de Paulo sempre foi e continua sendo claro: ele não era o centro das atenções. Cristo sempre foi o personagem principal desse enredo. E aí Calvino, mais uma vez comentando o motivo da alegria de Paulo ao ver o reino se expandindo, ele vai dizer: porque Deus às vezes realiza uma obra admirável por meio de instrumentos ímpios. Foi este o caso. O Evangelho se expandiu, que maravilha! Mas os instrumentos eram ímpios. Nós precisamos refletir aqui sobre os 3 tipos de pregadores que a carta vai mencionar. Primeiro, os que pregavam por inveja e por rivalidade. E aqui vai ficar claro que Paulo não condenou, volto a dizer, o teor da pregação, ela era legítima. O que foi condenado aqui foi a má índole daqueles pregadores. Foi aquilo que motivou o avanço incomum do Evangelho. Por exemplo, irmãos, nós devemos lembrar de Judas, que embora fosse o traidor, mas o serviço prestado, a palavra pregada por ele também eram legítimos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 17, vai dizer assim: ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. O que Judas fazia, a prática dele diária, embora sendo ele o traidor, mas era fiel. O que ele pregava era a palavra, a forma como ele servia era o mestre, sendo ele o ímpio. Então volta ao comentário de Calvino: Deus às vezes realiza uma obra admirável por meio de instrumentos ímpios. A segunda categoria de pregadores são aqueles que não visam o seu próprio benefício, e sim o benefício do próximo. Eles pregavam por amor ao próximo. E por fim, irmãos, a carta ela vai chamar a atenção contra os hereges. Aí sim, Paulo vai falar no capítulo 3, de forma bem clara, sobre aqueles que distorcem a fiel pregação. E o próprio Cristo ele vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas. Então, nessa pequena introdução que nós vemos 3 tipos de pregadores. Alguns que mantiveram a fidelidade na pregação, mas os seus corações estavam distantes. O que estava motivando era a inveja, era a rivalidade. Alguns outros pregavam de boa vontade, amando ao próximo, cumprindo assim a ordenança do Senhor. E lá no capítulo 3, aí sim nós já estaremos abordando, se o Senhor nos permitir chegarmos lá,
os hereges, os falsos pregadores. E aí, irmãos, Paulo ele vai encerrar o versículo 18, mostrando aos seus leitores o quanto ele estava certo sobre o progredir do evangelho. Ele descansava no Senhor, ele dormia no travesseiro da providência divina. Ele ainda não sabia qual seria o seu fim, se julgado e condenado. Ele não sabia se seria liberto, ele não sabia se seria morto. Ele sabia que o seu destino estaria nas mãos do Senhor, e tudo que viesse a lhe acontecer iria glorificar o seu santo nome. Ele não estava preocupado quanto tempo estaria ali passando, mas ele vai dizer: tudo isso que tem me acontecido tem me alegrado, porque o evangelho tem progredido. Então glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Nós não vemos nenhuma murmúria de Paulo quanto a isso. E ele vai dizer: eu me alegro, sim, sempre me alegrarei, quando o evangelho crescer mais e mais, quando muitos outros pregarem o evangelho de forma desassombrada, quando não temerem mais os homens do que o Senhor. Eu me alegro em ver o expandir do evangelho. E aí, irmãos, como aplicações a um texto pequeno, você já parou para pensar que pode estar servindo ao reino, servindo de forma atuante, de forma presente, mas pode não estar agradando ao Senhor? Você já parou para avaliar quais os reais motivos que o levam a fazer o que você faz? Irmãos, nós não podemos esquecer que nós carregamos aqui na caixa do peito uma fábrica de ídolos. E alguns deles podem estar sendo adorados em nome de uma vida piedosa. Será que a nossa contribuição para com o reino não tem acontecido pelas motivações erradas? Será que não estou contribuindo para ser notado? Será que eu não estou contribuindo para ser percebido, elogiado? Será que eu não estou contribuindo, fazendo aquilo que eu faço para ser reconhecido? Será que talvez até estejamos contribuindo para o expandir do evangelho, mas o mérito não está sendo dado ao dono do evangelho, e sim ao mensageiro, ao contribuinte? Você já parou para pensar que isso pode estar acontecendo comigo e com você? O que é que motiva-nos a servir ao Senhor? Aqueles homens contribuíram com o avanço do evangelho, mas por uma motivação errada. Foram citados na carta. A situação de Paulo, irmãos, deve nos levar a pensar. Ele estava preso com algemas, mas usou isso para pregar o evangelho bem de pertinho aos soldados da guarda pretoriana. Que situação difícil nós temos vivido. Trabalho pesado, um chefe mal encarado, uma família difícil, um ciclo de amigos mundanos. O que poderia ser pior, irmãos, do que a situação de Paulo? Estar acorrentado, mas ainda assim ver aquilo como uma rica oportunidade de pregar o evangelho. Não importa o quanto seja ruim a nossa situação, Deus pode nos usar para levar adiante a mensagem de esperança que o evangelho carrega. Nós não estamos, irmãos, onde estamos por acidente. Existe um propósito e não devemos negligenciá-lo. Olhe ao seu redor, veja quantas oportunidades vocês têm, quantas oportunidades nós temos e desperdiçamos. Nós prestaremos conta, irmãos, de cada desperdício. Você já parou para pensar quantos clientes você tem que poderiam ouvir o evangelho? Você já parou para pensar quantos familiares nós temos que ainda não ouviram o evangelho? Porque nós somos o bom moço, né? A gente mantém a harmonia, não dá unidade. Você já parou para pensar, irmãos, o quanto poderíamos ousar, sendo nós, cada um de nós, mensageiro dessa palavra? Palavra essa, irmãos, que
dizemos à torta e à direita que salvou a nossa vida, que nos libertou, que abriu os nossos olhos, mas que às vezes a gente acha que não vai dar certo com o outro. Deu certo comigo. Aí a gente olha para o nosso passado e diz: rapaz, se deu certo comigo, se o Senhor agiu graciosamente comigo e fazendo o Evangelho chegar a mim um dia, por que não ser eu um instrumento para que essa palavra também chegue a quem está ao meu lado, irmãos? Nós precisamos então nos perguntar, irmãos: estamos diante da maioria que viu o desafio e não escalava? Ou seríamos a minoria que ainda tem medo, que ainda tem receio e despreza o poder do Evangelho? Finalizo com o que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nos envergonhamos do Evangelho, irmãos, porque não ousamos, porque não vamos além. Ninguém aqui está acorrentado a 45 centímetros de um soldado, mas talvez você esteja a 45 centímetros de um cliente, de um parente. Talvez você esteja a 45 centímetros de um aluno, de um colega de profissão. O sermão mais eficiente de Paulo foi a essa distância, mas de forma contínua, repetida e fiel. Ele não precisou utilizar os métodos que nós citamos na introdução do sermão para um grande ajuntamento. O ajuntamento aconteceu, o avivamento aconteceu, mas pela fiel pregação do Evangelho. Talvez você que esteja nos assistindo caiu assim, foi passando, procurando alguma temática, parou no canal da nossa igreja, olhou um sermão, olhou outro, viu que é algo bem alinhado, viu, e se for curioso vai perceber que ao longo das inúmeras pregações nós não temos aqui pregadores sentados em banquinhos usando frases de efeito. Nós não vemos aqui digamos, artimanhas físicas para tornarmos o ambiente mais agradável. Nós não temos tudo aquilo que as igrejas usam, irmãos, para tornar o bem-estar como marca, né? Venha e sinta-se acolhido, né? Que é o lugar de acolhimento. Talvez você esteja procurando uma igreja, né? Talvez você não congregue em nenhuma igreja e esteja procurando aí pela internet. A gente só vai reproduzir aquilo que já foi dito. Não procure uma igreja, irmãos, onde você se sinta bem, né? Não procure a igreja que é mais próximo da sua casa, mas procure a igreja que é mais próxima do Evangelho. Não procure uma igreja onde você se sinta bem, onde você se sinta acolhido. Procure uma igreja onde o Evangelho vai bater em você, vai fazer com que as escamas caiam dos olhos. Talvez você até seja capaz de identificar igrejas onde você pode passar uma vida inteira, mas com as escamas nos olhos, sem enxergar a verdade, porque o que você está procurando é o bem-estar. O que você está procurando é se sentir bem. E se esse é o Evangelho que você está procurando, um Evangelho que não muda, que não impacta, que não transforma, não é o Evangelho que você está ouvindo. Não é o Evangelho que você está ouvindo. Pois o Evangelho de Cristo Jesus, ele é o Evangelho transformador. Transformador. Transforma crianças, transforma jovens, transforma adultos, transforma velhos, transforma todos aqueles. Talvez a pior, humanamente falando, na pior situação esteja vivendo. Mas é um Evangelho que transforma. Somente o Senhor, somente o Evangelho de Cristo Jesus pode transformar, impactar
E nós rogamos ao Senhor, irmãos, que a nossa igreja, ela continue com os reais motivos para o expandir do Evangelho. Que não sejamos contaminados com a vaidade, que não sejamos contaminados com a rivalidade, que não sejamos contaminados com o egoísmo, mas que o nosso coração, irmãos, possa a cada dia, a cada instante, como tem sido, graças a Deus, sido trabalhados, sido moldados a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nas próximas exposições teremos a oportunidade de continuar vendo o carinho desse apóstolo para com as suas antigas ovelhas e as suas instruções para que eles se mantivessem fiéis a esta palavra que tanto ele fala, não só na carta aos Filipenses, mas ao longo de todas as cartas que escreveu e estão registradas na palavra do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de ouvir a sua voz. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, queremos te louvar, porque registros como esse nos fazem enxergar como o Evangelho crescia e de como ele tem crescido hoje. Talvez os invejosos daquela época apenas tenham mudado a roupagem, talvez os rivais daquela época talvez tenham mudado as estratégias. Estão por aí falando do teu nome, ó Pai, e esses darão conta de como estão falando o teu nome, assim como foram os rivais de Paulo. Os rivais dos verdadeiros pregadores também prestarão contas ao Senhor. Retira, ó Deus, de nós, como pregadores individuais, qualquer razão, ó Deus, que não seja legítima, que nos leve a falar do teu amor para outras pessoas, que não seja a vaidade pessoal, que não seja o ego pessoal. E se porventura tenhamos feito isso, ó Deus, vem trabalhar em nossos corações, nos moldando, transformando o nosso caráter, quebrando o nosso ego, fazendo, ó Deus, com que venhamos a pregar de boa vontade, compreendendo, ó Deus, a essência do ide, a essência do propagar a tua palavra, do falar para outras pessoas sobre o plano de salvação para a vida delas. Nos dota de ousadia, nos encoraja, ó Pai, pois sabemos que o inimigo das nossas almas, ele se alegra quando o verdadeiro evangelho, ele não se expande, e ele se alegra quando tantos falsos pregadores, falsas igrejas estão aí abarrotadas de pessoas, e estas caminhando em cegueira. Por isso, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar as estratégias, utiliza esse veículo de maior alcance, para que vidas sejam impactadas com a tua palavra. E para isso nós pedimos, ó Deus, carecendo do teu favor, nos auxilia na pregação fiel da tua palavra. É assim que nós oramos, ó Deus, gratos por mais uma vez podermos ouvir a tua voz. Em nome de Cristo Jesus, agora recebe a nossa adoração, o nosso louvor como forma de agradecimento, e que durante este hino, durante esta canção, Pai, possamos também estar ofertando ao Senhor, dedicando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, como reconhecimento de tanto que o Senhor tem feito por cada um de nós.